Alerta! Não liga pro hate no Twitter não, meu mano. Sabe qual é a verdade, cara? Quem não gosta de sequência é feliz. Os memes na internet, eu previ o que acontece. Deixar em fase de anos, vira a vitória do Messi. Eu não previo nem nada. Essa porra não é IA. Eles querem me aqui, os caras tão na minha maldade. Mas isso não é IA, eu e o Dan é de verdade. Descolado, fico baixo, vou lançar e tem vídeo. Eu vi mais uma tendência, então vai tomar sequência dos Simpsons. Então vai tomar sequência dos Simpsons. Então vai tomar sequência. Só quero uma que não sabem. O mais tempo, meu amarelo faz o que eu quero. Tem menos estilo que ajudante do Noel. Tudo que fiz, manos fazem. Mano, eu já fiz antes. Estou no fim do baixo, mas não fecha com esses manos. Já leva feito, tô olhando, farinando no braço. Porque você é ciência, então vai. Minha irmã é CDF, meu pai é uma piada. A mais nova é MC. E a sua mãe? Coitado, nós somos uma família unida. Sou um pouco complicado. Essa porra ainda dura umas 20 temporadas. Então vai tomar sequência dos Simpsons. Então vai tomar sequência dos Simpsons. Então vai tomar sequência. Então vai tomar sequência.